É com você, Boró. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço, um beijo para a professora Damiana, minha querida Lani, e, inclusive, agora, dia 21, Lani está completando mais uma primavera. Meus parabéns antecipados para você, amor. Parabéns, Lani. Em 1955, na campanha presidencial, nós tivemos aqui em Bicaraí, que eu considero um dos melhores presidentes do Brasil, o nosso querido Juscelino Kubitschek de Oliveira. É por isso que você mandou a foto abraçado no Abraçado com Juscelino, exatamente. Porque ele veio num roteiro, ele visitou aqui a Bahia quase que toda. Então ele esteve aqui no dia 5 de abril de 1955. E um detalhe interessante, que Bicaraí foi emancipado em 52, mas não pôde fazer eleição imediatamente, por força que o governador Regis Pacheco cortou um inciso, um artigo da nossa lei de 1952, dia 22 de outubro. Então, teve que aguardar a unificação das eleições municipais, estadual e federal. Então, a eleição só foi acontecer em 1954. Então, o doutor Henrique Pimentel Sampaio ganhou, e a posse foi no dia 7 de abril de 55. Juscelino Kubitschek chegou aqui em 5 de abril, 2 dias antes de Bicaraí ser literalmente instalada pelo juiz de Itabuna, né, na época, que instalou a Câmara e a Prefeitura. Então o Juscelino esteve aqui na Praça 15 de Novembro, na época, hoje, Praça Dr. Henrique Pimentel Sampaio, fez discurso, ficou a manhã toda, foi feito um grande almoço para ele no antigo Colégio Joana Nery, para ele e para toda a comitiva, para a população em geral. Eram aqueles túneis de transportar produtos, parecendo aqueles de querosene antigamente, né? Então, de feijoada. Mas, infelizmente, ele não ficou para o almoço. Ele tem 3 fotos tiradas por Dr. Ferreirinha, uma que tem divulgação aí na internet, sempre Walter está publicando no Instagram, no Facebook dele, o Juscelino no Coreto, na Praça 15 de Novembro, discussando. E nós tivemos, e depois ele foi eleito, né, em outubro, 3 de outubro, o presidente da República. Em 1960, tivemos outra eleição. E pouca gente sabe, ou quase ninguém sabe, o nosso querido Jânio Quadros esteve em Bicaraí, também fazendo campanha. O presidente do partido, se eu não me engano, era PSD, era Albi Assis. PMDB, não? Não, foi antes de 60. Ah, é 60. O PMDB foi em 64, exato. foi do governo militar, né? E ficou só o PMDB e a Arena. Então, o Jânio Quadros ficou ali, embaixo do edifício Assis, passou aqui, ficou umas 2 horas aqui em Bicaraí, fazendo campanha para presidente, e em outubro ele ganhou para ser o nosso presidente em 1960. Tomando posse no dia 31 de janeiro de 1961. Infelizmente, ele só governou 7 meses. Aí que foi toda a confusão que houve, que acabou a população pedindo a intervenção, né, militar para poder botar ordem na casa. Olá, Calanco. Bela história, realmente não sabia de Jânio Quadros aqui em Bicaraí. E Boró, No HD. o HD do homem é forte. Sim, Boró. Tá aí. Vamos sair. O que é que você teria assim, de novidade histórica
nem só na linha política, alguma coisa que chamou a atenção da história de Bicaraí que você poderia nos contar, nos revelar? Na verdade, Calango e ABN, eu não sou historiador. Eu sou apenas um jornalista curioso que comecei a pesquisar a nossa história, mas sem limitar tempo, nem espaço, nem assunto. Então eu fui pesquisando e quando eu encontrava alguma coisa, eu ia fundo naquele assunto e por isso que eu me perdi um pouco, porque hoje eu tenho um HD externo com documentos, com fotografias e muito documento e muita fotografia ainda para ser escaneada. Então, tem muita novidade. O difícil hoje é escolher o que vai sair no primeiro livro. Eu tenho material para uns 15 livros sobre a história de Bicaraí. Mas, por exemplo, em 1956, nós tínhamos um campo de aviação em Bicaraí. Tinha o quê, rapaz? Um campo de aviação. Em 1956. Como diz o outro, aonde isso? Como em Bicaraí, que é outro fato curioso também, emancipou em 52, e Bicaraí pegou o território ali daquele ribeirão que passa ali no Cajueiro, né, que é a divisa de Cajueiro com Itapé, até nós fazíamos limite com Vitória da Conquista e Poções. Eu tenho, inclusive, a primeira planta que foi feita do município, por Henrique Pimentel Sampaio. O original dessa planta está comigo, eu botei num quadro, tá, na minha casa. Então, o território ficou muito grande. O nosso campo de aviação era ali entre Floresta Azul, a da fazenda que foi de Pompilho Céu, Indaiá, fazenda Indaiá. Fazenda Indaiá. Que hoje é da família... Rivadavia, né? Não, foi de Rivadavia. Macedinho, depois Rivadavia, que era irmão. Hoje é de Jéssica Corrêa, pessoal de Jéssica Corrêa. o filho mais novo de Jéssica Corrêa, né? Fabian. É isso aí. Então, hoje é de Fabian. Então, o campo de aviação de Bicaraí era ali. E o interessante, que eu li todas as atas da Câmara de Vereadores de Bicaraí, e, da época, foi aprovado pela Câmara a desapropriação do terreno para a construção do campo de aviação. E foi aprovado pelos vereadores, tem lá os limites, tudo direitinho na lei, e o prefeito Henrique Pimentel Sampaio sancionou a lei. E chegou a vir verba que foi pedido a Juscelino da construção desse campo de aviação. E Juscelino liberou. Na época não existia o Ministério da Aeronáutica. Se eu não me engano, era da Infraestrutura. Então eu tenho o edital que foi publicado no jornal O Globo, o ministro da época liberando não sei quantos mil reais, 400 mil reais, cruzeiro na época, né? Para a construção do campo de aviação. E o vereador Agripino Monteiro também destinou verba do município, de 400 e poucos mil cruzeiros também, para a construção desse campo de aviação. A loja maçônica, eu tive o prazer também de ler muitas atas desde o início da formação, antes mesmo de existir a loja maçônica de Bicaraí, que se chama Triângulo, que era poucos membros, eram 7 ou 8 membros da maçonaria, e a maçonaria chegou a fazer um aeroclube, liderou a criação de um aeroclube de Bicaraí. Então eu tenho tanto do livro de ata da maçonaria, que eu tive acesso, né, eu sou maçom, e tive também acesso, lendo o livro de ata da Câmara de Vereadores, a maçonaria pedindo, em nome do aeroclube, as instalações da Câmara Municipal de Bicaraí, que era ali onde é hoje a Academia de Sulimar, aliás, de Sulimar não, a outra ali do filho de... ali de frente à casa do Dr. Delito. Eu esqueço o nome da academia, me perdoe. Alain. Do Alain. Alain. Filho de Samuel. Samuel. Samuel, exatamente.
a prefeitura funcionava em cima e embaixo era a Câmara. Então, a maçonaria, para dar posse aos primeiros diretores do Aeroclube, então foi pedido à Câmara, então está lá no livro de ata da Câmara, o presidente e os vereadores liberando a Câmara para a posse da primeira diretoria do Aeroclube. E nós temos realmente muita novidade, muita coisa interessante da história, Calani, que praticamente ninguém sabe. É um fato curioso que eu gosto sempre de abordar, que eu toda a vida achei e sabia que Dr. Justino Marques teria sido o primeiro médico da cidade. Inclusive, Dr. Henrique Oliveira fez uma homenagem a ele, construindo a praça, e tinha uma placa lá, que eu cheguei a escrever na época, pena que a gente não ia saber que iam roubar aquelas placas, é homenagem ao primeiro médico de Bicaraí, Dr. Justino Marques. Mas eu conversava muito com o nosso querido amigo Nivaldo Melo, e Nivaldo Melo dizia que era meu tiratema, porque Nivaldo Melo chegou em Bicaraí em 1934, e ele tinha uma memória muito boa e lembrava de muita coisa de 34 para cá. Então, uma pessoa me contava uma história, eu ia bater papo com o Nivaldo Melo para ver se aquela história realmente tinha sentido. E um dia o senhor Nivaldo virou para mim e disse: Boró, você poderia conversar com uma amiga minha que está com 94 anos, então ela conhece bem mais antes de 34, né? E ela está muito lúcida e você pode conseguir muita coisa com ela. Aí ele ligou na minha frente para ela e marcou às 3 horas no dia seguinte. Ela morava ali na rua João Pessoa, ao lado da casa de Cabelo Bom. Sim. Final do Cabelo Bom. Aí eu cheguei às 3 horas da tarde, mas eu não sabia, porque como não sou historiador, não programei nada, eu só tinha algumas anotações numa prancheta. Aí eu cheguei para ela e disse assim: bom, a primeira farmácia de Bicaraí foi a farmácia Silva, do Francisco Silva. Ela, perfeitamente. A segunda farmácia, a farmácia Pires, de Dr. Silvino Pires. Perfeitamente. Aí eu virei para ela: o primeiro médico de Bicaraí, Dr. Justino Marques. Ela, alto lá. Dr. Justino foi o 5º médico. Eu tomei um susto, Calani. Mas ela estava muito lúcida e firme. Alto lá. Doutor Justino foi o 5º médico. Eu falei: mas dona Edith Costa. Dona Edith Costa. Eu falei: mas dona Edith, toda a vida, a cidade toda, inclusive tem uma praça ali, que o pessoal chama da Praça do Ressurgir, que é a Praça do Dr. Justino Marques, é homenagem ao primeiro médico, a cidade toda. Inclusive eu tive o prazer de conhecer, você também conheci ele, né? Alto, negro, alto, muito eloquente. E outra, ele era médico e doutor com doutorado. Em 1932 ele defendeu tese de doutorado. Então era doutor mesmo, literalmente, não era só o DR. Não era doutor pasta pura. Que agora, todo mundo agora é doutor, né? Obviamente que, na verdade, é o título acadêmico, né? Eu posso ser doutor em comunicação social, jornalista. Mas as pessoas, como não sabem, então todo mundo agora é de doutor. Mas tudo bem. E aí ela me acompanha aqui. Aí me levou até a porta da casa dela, virou para mim e disse: o primeiro médico de Bicaraí foi o Dr. Clóvis Sampaio, morou ali. E apontou para uma casa daquelas ali, onde o homem teria morado. Chegou aqui em 1929, Valdir. O segundo médico foi o Dr. Mário Melo, morou ali. Eu anotei. Chegou em 1930. O terceiro médico chegou em 1931, Dr. João Ribeiro, morou ali. O quarto médico, Dr. não sei o que lá, Almeida, morou ali. Dr. Justino chegou aqui em 1932, juntamente com o primeiro padre João do Prado Luz do Sacramento e as duas primeiras professoras do Estado, professora Zilda Mascarenhas e Alzira Mascarenhas, que eram irmãs, em 1932. Então ele foi o 5º médico. Eu anotei, corri na casa do senhor Nivaldo Melo, como o segundo médico era Mário Melo, falei:
ô Nivaldo, ela falou em Marubera, era parente do senhor e tal. Ninguém nunca tinha ouvido falar desses médicos. Interessante. Procurei Zé Curtidor, você também conheceu muito. Demais. O pessoal antigo todo, Belizana, muitos moradores antigos, Dona Caçula, né? A viúva de Olinto Dr. Matos. Olinto Matos. Então eu saí conversando com muita gente antiga de Bicaraí, ninguém nunca tinha ouvido falar. O Zé Curtidor mesmo, eu estava na fazenda lá, curtindo um couro lá, fazendo os troços, eu não sabia o que estava acontecendo aqui no Arruado. Aí eu soube que tinha um arquivo público de Itabuna, como Ibicaraí foi distrito de Itabuna, que teria algumas informações lá. Aí Gerson Passos estava aqui já aposentado, filho da cidade, que morou muito tempo em São Paulo, cunhado de Joel, nosso Joel Gomes, cantor do Joel dos Correios, Joel dos Corsários, Joel e Metais, né? Joel e Metais. Joel e Filhos. Tem uma história. Até ontem ele estava lá no escritório trabalhando, tomando a sua cervejinha. Então eu fui no Arquivo Público de Itabuna. Cheguei lá no balcão e perguntei à moça, eu estou tentando achar alguma coisa sobre Bicaraí, Palestina, que foi distrito de Itabuna. A senhora tem alguma coisa aí? A funcionária era novata. Disse, não, moço, espera aí um minutinho. Aí foi e chamou a diretora do arquivo, a professora Cláudia. A professora Cláudia chegou e eu abordei a mesma coisa, né? Eu queria alguma coisa, ver se no arquivo aí tem alguma coisa sobre Ibicaraí e Palestina. Ela disse, não tem não, Valdir, porque nós não temos nada não. Nenhum livro, nada. Quando eu fui saindo, ela, Valdir, olha, nós temos aqui o Diário Oficial de Itabuna, que o primeiro número foi publicado em 1º de maio de 1931. Você quer dar uma olhada? Eu falei, já estamos aqui, vamos olhar, né? Eu entrei com o seu Gerson, ela me deu um livro lá de uma sala com ar-condicionado, me deu luva, máscara. Eu achei até muita papagaiada, como a gente diz aqui. E depois eu vi até, hoje eu tenho alergia a poeira, ácaro, essas coisas, em função que eu fiquei um ano lendo esse jornal oficial de Itabuna. Todo dia indo para o Arquivo Público de Itabuna, lendo o jornal oficial. As primeiras páginas eu não achei a menor graça. Era o prefeito nomeando um professor para a escola tal, era para você construir uma casa, você tinha que mandar um ofício para a prefeitura mandava para o departamento de obras e analisar o projeto, se podia fazer aquela casa. Até uma reforma, uma cozinha, você queria fazer um banheiro a mais na sua casa, tinha que passar na prefeitura, tinha todo um trâmite. Mas quando eu chego na 6ª e 7ª página, inclusive o papel estava tão ressecado que ele tinha que passar com cuidado, senão trincava igual o creme crack. Passar com cuidado a folha para... Não é rasgar, era trincar mesmo. Aí eu achei um texto, só aquele texto da dissertação do mestrado. Pena que não tem o nome do jornalista ou a pessoa o redator que escreveu aquele texto. Mas ele faz uma dissertação em 2 páginas fantásticas. O título, o secretário de Agricultura do Estado da Bahia visita a Palestina que está em franco desenvolvimento. Eu comecei a ler o texto. Aí ele cita Luiz Inácio Tosta Filho, primeiro presidente do Instituto de Cacau da Bahia, secretário de Agricultura do Estado, saiu de Salvador num vapor, que aqui não tinha estradas, num vapor até Ilhéus. O vapor seria um navio. Um navio a vapor. Nessa época tinha o Itacaré, tinha outro vários navios, tanto de passageiro como de carga. De carga. Fazia o trajeto aí, Salvador e Ilhéus. Vou explicar porque eu... Não, exatamente. Exato. Perfeito. É que eu falei, o vapor, achando que todo mundo sabe o que é o vapor. Que tinha o trem de ferro também a vapor. Principalmente essa juventude hoje não então, sabe mais. O texto diz que o Dr. Luiz Inácio Tosta Filho, secretário de Agricultura do Estado, saiu de Salvador a Ilhéus num vapor, de Ilhéus a Itabuna, em um automóvel pertencente à estrada de ferro inglesa,
que estava construindo Ilhéus Conquista. Ilhéus Conquista. É. Chegou a construir até Itabuna, Ubaitaba e Itajuípe, Uruçuca. Eu, inclusive, andei de Maria Fumaça. É porque eu sou novinho. Aí eu andei com uma tia lá de Santa Cruz da Vitória. Eu também já andei. No Maria Fumaça. Bom, aí veio no automóvel pertencente à estrada de ferro inglesa até Itabuna. Em Itabuna, ele pernoitou na residência do primeiro prefeito de Itabuna, Dr. Clicério Esteves de Lima, e na madrugada, às 5 horas da manhã, saiu a cavalo, uma comitiva a cavalo, de Itabuna para a Palestina, e ele fala o nome dos cavaleiros. Doutor... Ai, meu Deus do céu, agora deu branco, a idade chega também. O Melo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que era o presidente da Associação Comercial de Itabuna, o diretor, não sei de que, de Itabuna, um monte de autoridade de Itabuna, e dentre eles, José Tito de Lima, primeiro cartório tabelionato Leão de Bicaraí, de notas de Bicaraí. E foi depois descobri, foi o primeiro administrador de Palestina. Palestina também. Em 1937, o José Tito de Lima. E no meio dessa comitiva estava Dr. Mário Melo, clínico, médico no distrito. Aí eu corri na prancheta o nome que a mulher me deu. Mário Melo. O segundo médico, em 31, Mário Melo. A história oral tem valor assim, muito bom. Mas quando você junta a história oral com a história escrita, e no Diário Oficial de Itabuna, um órgão oficial, então essa história tem mais veracidade. Veracidade, né? veracidade. Bom, aí Mário Melo está nessa comitiva. E outras autoridades. Eles vieram a cavalo, tomaram café na residência de um coronel em Ferradas. Você sabe que Ferradas é mais velho que Itabuna. Toda certeza. Foi a primeira de tudo aqui, foi Ferradas. Que é outra história também, que se der tempo de falar, por que Ferradas, que não é nada do que o senso comum contou pra gente. Então, tomaram café em Ferradas, almoçaram um lauto almoço na casa de doutor José Modesto, em Itaúna, que é Itapé. Itaúna, Que aí eu vou descobrir que é esse José Modesto, irmão de Augusto Modesto e de Giovanni Modesto aqui de Bicaraí. Eu não sabia que tinha esse irmão em Itapé, médico. Inclusive lá em Itapé, no mercado de Roberval, quando eu trabalho de vendedor, encontrei uns produtos lá com o nome Itaúna. Itaúna. Aí me deu a curiosidade, Era o nome de perguntei a ele, Itapé. ele disse que era o nome de Itapé. Exatamente. Exato. Bom, aí de Itapé vieram para Palestina. Quando chegou ali, depois do Cajueiro, que também é velho, viu? O Cajueiro é bem velhinho. Principalmente o cajueiro velho lá embaixo. Que é Cajueiro e Cajueiro Novo. Vai inventar agora Cajueiro Velho Novo, mas é Cajueiro e Cajueiro Novo. Aquela subida ali da Pancada Formosa, se hoje é uma ladeira considerável, imagina naquela época, que hoje o trator passou ali, desmatou, ali era lama pura. Então, para os cavaleiros subirem ali, dava trabalho. Quando eles chegaram em cima, no topo ali da Pancada Formosa, tinha outro grupo de cavaleiros de Palestina que foram recepcionados, até arrepio, me emociono também. Um grupo de cavaleiros que foram dar as boas-vindas a essa comitiva que veio de Itabuna. O cortejo aumentou. Quando chegou ali aqui, na famosa Ruinha de Lourinho, bairro Duque de Caxias, que em 1956 mudou para João Batista de Assis, a Câmara aprovou, o prefeito sancionou e a população até hoje não sabe que esse bairro aqui oficialmente chama João Batista de Assis, que foi dono disso tudo aqui, que deixou o pessoal construir aqui à vontade. Então, chegando aqui, havia uns arcos com senhorias de cada lado. À medida que os cavaleiros iam passando, iam caindo pétalas de rosa na cabeça
dos cavaleiros que estava trazendo o secretário de Agricultura do Estado. Ficaram hospedados na casa, ali na Praça 15 de Novembro, na residência do Francisco de Assis Araújo, que se Bicaraí hoje existe graças a ele. Lamentável, nós não conhecemos nossa história, nós não temos apoio dos poderes públicos. Mudaram até o nome da praça. Dolane, minha amiga, minha irmã, foi minha namorada, conheci Dolane desde a infância. Amo Dolane, a família toda, eles sabem disso. Mas querer homenagear Dolane, porque teve um restaurante ali, e tirar o nome de Assis Araújo foi um dos maiores crimes da nossa história. Mas que inclusive o Assis Araújo foi o maior projetista de futuro da nossa querida Ibicaraí. Eu preciso de pelo menos umas 10 horas para falar de Francisco de Assis Araújo. Que abandonou tudo isso aqui por causa de uma briga com o padre, é verdade? É verdade. Aí, resultado, dormiu, teve um grande jantar na casa de Assis Araújo, senhorinha Glorinha fez um discurso dando as boas-vindas ao secretário, não sei o que lá, Freire, o presidente da Associação Comercial de Itabuna, não sei o que lá, Freire, já viu o sobrenome dele. Então teve o jantar, obviamente que Bicaraí não tinha energia elétrica, nem a motor nessa época, então era no FIFO mesmo, no Candeeiro, no Aladim. Dormiram na casa de Francisco de Assis Araújo, no outro dia tomaram café, saíram andando, foram até a Associação Comercial e Agrícola de Palestina. Ele assinou o livro lá, da presença, e designou o José Tito de Lima para receber o telegrama dele, do Instituto de Cacau da Bahia, todos os dias, dando o valor, a cotação do cacau aqui na nossa cidade. Então, esse texto todo está em 2 páginas no Diário Oficial, de 1931. Então, a história de Bicaraí é fantástica, né? E nós estamos diante de um conhecedor. Muito rica mesmo. Vamos. Como eu falo, Calango, muitas pessoas me cobram que eu não publiquei o primeiro livro ainda, que exatamente como eu não sou historiador formado na área, então não delimitei. Eu fui pesquisando. Eu fiquei 1 ano no Arquivo Público de Itabuna, diariamente, lendo jornal antigo, Diário Oficial, livro de ata da Câmara, de Prefeitura e tudo mais. Depois fiquei 1 ano na UESC, no setor de documentação histórica da UESC, lendo o jornal de 1912 até 1956. Então, tem muito material sobre a história de Está na hora então, hoje já tem material para uns 15 livros, 200 páginas, e falta página. Já está na hora de nós ibicaraenses escolher o que vai sair no primeiro e o que não vai. Está na hora de nós ibicaraenses unirmos para não deixar essa história morrer. Porque no dia que você faltar, vai a metade da história de Bicaraí embora. É verdade. Infelizmente. Ou outro amigo pode fazer essa pesquisa e achar o que eu achei nesses difícil. 30 anos de pesquisa. Agora vamos continuar. Mais uma curiosidade. Complementando essa história da visita do Inácio Tosta Filho, que tem uma avenida ali em Itabuna, né? Logo que a gente chega. Tosta Filho. Tosta Filho. Nós temos aqui, temos que observar o seguinte: você não pode fazer uma história apagando outra, BN. Então, nós tínhamos uma praça da feira com o nome de Vieira Melo, que foi um dos deputados estaduais que mais contribuíram para Ibicaraí emancipar de Itabuna. Nós temos uma praça de Ramiro Berbe de Castro, foi autor da lei. A Praça Natan Coutinho, outro deputado que lutou muito para Ibicaraí ser emancipado. Tinha uma praça ali, mais conhecida, Praça de Táxi, foi mudada recentemente. Tudo bem, a homenagem a Pepe Tavares, nosso amigo, pai da nossa querida prefeita, mas você não pode fazer uma história apagando outra. Então tem que saber por quê. Você acha que aleatoriamente que foi colocado o nome Praça Vieira de Melo? Natan Coutinho, que achou bonito os olhos dele. Então, a gente precisa conscientizar a nossa Câmara Municipal, os nossos governantes, que
para colocar nome, você tem que procurar saber a origem. Não é porque a pessoa morreu que ela vira autoridade. Você coloca nome em um prédio público ou num logradouro público, pessoas que têm real contribuição para a comunidade daquela cidade. Não é porque Boró morreu, vou botar o nome de uma rua Boró. Que é Boró para ter nome de rua. Não é porque Boró morreu, Calango morreu, botou o nome de Calango. Claro que todo mundo quer botar o nome dos seus pais, dos seus amigos mais próximos do nome. Mas tem que ver os feitos, né? Agora, são relevantes serviços prestados à comunidade. Então, aqui, por exemplo, nós temos a Avenida Itabuna, que os moradores... Há muitos anos foi mudado o nome para a Avenida Deputado Paulo Nunes, que também contribuiu muito para Ibicaraí. Eu mesmo não sabia. Nem os moradores sabem. Mas tem lá o livro de lei da Câmara, da Prefeitura. A Câmara tem um livro, a Prefeitura tem outro. Agora, está lá. É um grande problema. Muda-se o nome, não põe uma não placa, se comunica e continua as pessoas que conhecem chamando o nome, quando no documento é totalmente diferente. E outro equívoco também, que até eu vejo muitos moradores reclamarem, que mesmo mudando, eu já pensei até com o Beroni, nosso saudoso Alberoni, a gente fazia um projeto de lei limitando, orientando o vereador por que botar o nome de uma pessoa numa rua. De pesquisar entre os moradores para mudar, né, aquele nome. Então você tem, por exemplo, a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi um grande vulto nacional. Ninguém tira os seus méritos. Aí a vereadora Adriana Assis resolve, em 2012, trocar o nome para a professora Valdir Pinto Montenegro Matos. É aceitável, mas deveria. Merecido. Porque a professora Valdir tem muito mais a ver com Ibicaraí, independente de ser minha mãe ou não. Ela contribuiu, trouxe a primeira faculdade tem feito, particular do Estado da Bahia, de Educação Física, Pedagogia, Turismo e Secretariado, a primeira de todo o Estado da Bahia, em 500 anos de história, 417 municípios, nem Feira de Santana, Ilhéus Conquista, não tinha. Então, tem contribuição certeza. na educação de Ibicaraí. Mas, primeiro, deveria pesquisar, comunicar aos moradores, ter um plebiscito entre os moradores, se aceita, se não aceita. Tivemos aqui uma vergonha lamentável, foi até por iniciativa do senhor Nivaldo Melo, quase ninguém sabe disso. A primeira professora, as duas primeiras professoras eram irmãs. Uma dava aula só para as mulheres, que na época, em 1932, era assim, homem e mulher não sentavam na mesma sala, não. Era separada. Era separada. Então, a professora Alzira dava aula para os meninos e a professora Zilda para as meninas. Seu Nivaldo foi aluno dela. Aí, seu Nivaldo, querendo homenagear a primeira professora da cidade, sugeriu ao vereador professor Rosalvo, e o professor Rosalvo entrou com o projeto de lei e foi aprovado. Agora, observe, a Rua dos Bandeirantes, quem são os bandeirantes? Foram que desbravaram praticamente o Brasil, o interior do Brasil, que hoje existe Goiânia, Rondônia e tal, graças aos bandeirantes, né, que desbravaram o interior do Brasil. E tem uma importância histórica. Mas a professora Alzira tem muito mais para Ibicaraí. o Ibicaraí. Mas foi feita a lei para mudar o nome. Os moradores se rebelaram e no dia da inauguração foi um vexame. Vieram os filhos dela de Salvador. Inclusive eu lembro disso aí. Todos os moradores botaram um pano preto na janela. Participei e não deixaram. Foi um movimento na rua. Todos os moradores contra a mudança de nome. Pegaram, botaram um pano preto em cima da placa. Resultado, para conciliar, a rua Alzira Mascarenhas é apenas aquela no final da feira ali, junto com as verduras, até ali a farmácia Moreira. Dali até aquela subidinha ali. A Granja de Belém. Não, mais pra cá. A Granja na esquina. Isso, É da subida ali aí até o final. Até o até ali a professora Alzira, a placa está lá até hoje. Eu mandei para a nesta dela, que mora em Salvador, estava fazendo uma dissertação até um de descaso, né? Eu tirei foto e mandei para ela. Então,
Observe, a professora Alzira tinha muito mais a ver com o Ibicaraí, mas não foi acordado com os moradores. E os moradores se rebelaram. Revelaram. Com justa Exatamente, razão. exatamente. Daí ficou o nome da professora Alzira só naquele trechinho ali, não dá Da onde era o Mercado Velho até o fundo lá do da Mercado Normal. farmácia ali, Do Banco Brasil ali. da Alameda, Dr. Rodrigo Marques, É. quase ninguém sabe. Chama calçadinho da feira. Né? Calçado. Alameda, Dr. Rodrigo Berbit de Marques. Agora, Boral, vamos à história. Outra Tudo isso curiosidade. que eu tô falando é história. Vamos aí. Mudar. Vai lá, desculpa, É. sair do roteiro. Vamos sair, não entrar no roteiro. A ribaçaia. Existiu esse nome em Bicaraí, a ribaçaia ou não? Olha, eu aprendi na Academia de Educação Montenegro, no primário, que um dos primeiros nomes de Bicaraí teria sido a Ribaçaia, Palestina e Bicaraí. Mas, É isso aí. um morador antigo, na época estava com 84 anos, eu batendo papo com ele, ele virou para mim e disse: Boró, Ibicaraí nunca foi a ribaçaia. Eu digo, como? Perdão. Isso foi briga política do coronel Tenente Vital Antunes com o coronel Assis Araújo. E me contou a história. Mas como eu não tinha conhecimento aprofundado dessa história, eu não contei nem para minha mãe. Eu ouvi aquilo, achei muito estranho e fiquei calado. Mas aquilo ficou matutando na minha cabeça. Ao ler um livro, numa revista chamada Bahia, de 1975, foi publicado em Salvador, tem um texto de Dr. Justino Marques, é uma página, ele contando essa história, a mesma história que esse morador me contou. Só esse morador me contou. E o nome desse morador era Almir Assis, pai do Dr. Carvalho. Dr. Rolando Carvalho. Meu amigo. Pois é, Almir Assis me contou essa história. Eu estava bem lúcido, 84 anos e tal. Mas quando eu pego um texto publicado numa revista em Salvador, do Dr. Justino Marques, contando a história, só que o Dr. Justino, ele não cita o nome de Tenente Vital Antunes, ele cita no texto um certo agricultor tentando denegrir o que a sociedade de Palestina tem de mais, que é a sua honra e tudo mais. Mas a história é o seguinte: Tenente Vital tinha um pouso lá na fazenda Ordem e Progresso, ali antes dos 41. 40. Né? Vila Emílio Isabel, que Santa Isabel, rainha de Portugal, é a padroeira. Algumas Pouso seria pessoas... Um local para pousar avião ou ele pode dormir? Não, pouso para dormir. Ah, Era um pouso. explique. Não era um campo de aviação, não. Era um pouso que os tropeiros que via de Ilhéus para essa região de Conquista, de Pernoitava. Bicuí, etc., pernoitava ali, como no Cajueiro também era um posto. Então, quando o tropeiro, isso na década de 29, 30, que estava brigando Assis Araújo, querendo que o distrito fosse aqui em Palestina, e o Tenente Vital queria que lá, na fazenda dele, fosse a sede do distrito. Exatamente. Você vê o tanto que era grande Bicaraí. Que eram semelhantes, a fazenda dele, o que morava lá, com o que morava aqui. O Tenente Vital Antunes foi vereador em Itabuna pelo distrito de Palestina, foi presidente da Câmara e foi prefeito interino em Itabuna, representando o distrito de Bicaraí. Então tinha poder, e econômico também, e muitos jagunços. Muitos jagunços. Segurança. O Assis Araújo, muito poder também. Econômico, inclusive foi membro da Associação Comercial de Itabuna, que é mais velha do que Itabuna. Foi criado em 1908 e Itabuna foi emancipada em 1910. Bom, como ele conseguiu que os vereadores de Itabuna, que Itabuna era contra a emancipação, que ia perder esse território, como eu falei, do Cajueiro à divisa com Conquista e Poções. Então, Itororó era distrito de Bicaraí, Firmino Alves, que era Itameri, distrito de Bicaraí, Santa Cruz da Vitória, Floresta Azul, tudo distrito de Bicaraí. Aí, o Assis Araújo, pelo poder político e econômico
maior do que o Tenente Vital, conseguiu que os vereadores de Itabuna aprovasse a emancipação, a criação do município de Bicaraí, em 1929. O senhor tem uma lei e tudo. Eu li tanto os livros de ata da Câmara de Itabuna como de lei. A Assembleia Estadual, outra observação aí, os deputados estaduais de Ilhéus ajudaram a emancipar os distritos de Itabuna, a briga das duas, que era a capital do cacau, Itabuna e Ilhéus, os Papajaca e os Papacaranguejo. Então, os deputados, tanto que Ramiro Berto de Castro era deputado estadual de Ilhéus, e os deputados de Itabuna ajudaram a emancipar os distritos de Ilhéus, como Itajuí, Piquaraci, Alvadina, que era distrito de Ilhéus. Um tentando retaliar o outro. Exatamente. Então, em 1930, que a Assembleia do Estado e o governador sancionou a lei emancipando o distrito de Palestina do município de Itabuna. Com isso, o Tenente Vital ficou enciumado. Então, quando um tropeiro dizia que vinha para a Palestina, o Tenente Vital dizia assim: você vai para aquele lugar onde as mulheres arribam a saia, tentando denegrir as mulheres de Bicaraí, as mulheres dos coronéis de Bicaraí. E o Assis Araújo, os coronéis de Bicaraí, respondiam da seguinte forma, que isso não ficou escrito: se aqui era o lugar que as mulheres arribavam a saia, lá era o lugar onde os homens abaixavam as calças. Então já tinha o depoimento de Almir Assis, família pioneira de Bicaraí, através de João Batista de Assis, que foi o líder primeiro dos irmãos que vieram para cá, o texto do Dr. Justino Marques, e aí foi publicado um livro de Itabuna, se eu não me engano, da escritora Lourdes Bertolds, onde ela conta que em 1930 tinha um prostíbulo em Itabuna, de Laudelina Lores, que se chamava Ribaçaia. Então o Tenente Vital, aproveitando o nome desse prostíbulo de Itabuna, querendo esculhambar os coronéis daqui, dizia que aqui era o lugar que as mulheres arribavam a saia, e os coronéis diziam que lá era o lugar onde os homens baixavam a calça. Mas isso acabou no senso comum da população, que um dos nomes de Bicaraí era Ribaçaia. Aí eu procurei os mais velhos. Tá, você que disse que era Ribaçaia, bem. Onde era o Ribeirão, que as mulheres da Ribaçaia levantavam a saia para passar no Ribeirão, que essa é a história que contavam pra gente. Não, era ali no posto Esso. Era então Ribeirão, Ribeirão do Meio, né? Eu inclusive conheci. Ribeirão do Meio. Eu tomava banho ali, água translúcida. Outros diziam que era na 1º de janeiro. Eu não encontrei, eu entrevistei mais de 20 moradores antigos, eu não encontrei 2 que dissessem o mesmo local. Então não existiu. 2 que dissessem o mesmo local. Não, era aqui que as mulheres arribavam a saia, por isso que o nome era Ribaçaia. Então, isso foi um fake news, como chama hoje, da história de Bicaraí. Então, Bicaraí nunca foi chamado de Ribaçaia. Palestra, Palestina em Bicaraí e ponto final. Tá aí a memória de nosso querido Boró, incrivelmente. A gente fica emocionado em ouvi-lo falar, em contar esses casos sobre a nossa cidade. E vamos torcer que venha você publicar toda a sua coletânea. É preciso que se crie uma campanha dentro da sociedade para que não se deixe morrer essas memórias, porque eu tenho certeza que essa juventude hoje que está aí não pensa muito em progredir dentro da história do passado, não. Eu vi uma certa vez o Boró falando também a respeito dessa questão de nomes, a respeito do bairro Corina Batista. Tem também uma coisa que usaram de forma jocosa, né? O nome. Não, porque, na verdade, o nome do bairro era conhecido como Canicho. 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 Lembro ainda. Era muita lama. Porque em Bicaraí, gente, chovia diariamente. Essa região aqui chovia diariamente. Eu cansei de pegar um sapato de couro à noite, botar no quarto,
e de manhã cedo está todo branco de fungo, pela umidade do ar de Bicaraí. Era muito. Tá? Então chovia muito. Então ali era só lama e casas de taipa paupérrima. Então foi exatamente a dona Corina, foi uma. Ontem eu comentei, inclusive, com o André Luiz Evangelista, A esposa do doutor Nelito. e alguns amigos, que na minha concepção foi a melhor primeira dama da história da cidade. Era bruta, ela arrancava o dente, doutor Nelito que era o dentista, mas ela que arrancava o dente da população mais pobre, ela aprendeu a arrancar os dentes, comprava, eu tenho foto, comprava, chamava na época fazenda, que era corte de pano, colocava no papel de presente, fazia fila na Praça Henrique Sampaio, no Coreto, ela dando para a família. Era tradição em Palestina, e em Bicaraí também, dar para aquelas mães mais humildes um corte de tecido, que ela fazia o vestido do Natal e o calçãozinho, os vestidinhos das filhas, tudo mesmo padrão, o mesmo tecido. Então, ela foi uma lutadora na enchente de 67, ela arregaçou as mangas mesmo, caiu para dentro d'água, etc. Me perdoe as demais, mas eu vejo a atual secretária de Assistência Social de Bicaraí, a minha querida Tereza Tavares, uma excelente, não é a primeira dama, mas a mãe da prefeita, né? Como uma boa assistente social. Ela é muito ativa. A Ângela de Lenildo também fez um trabalho considerável, foi muito respeitado o trabalho de Ângela na assistência social e aí por aí vai. Alessandra de Brandão. A Alessandra também fez Babi muito Oliveira. Babi também. Fez muito trabalho. Agora eu convivi com Dona Corina numa campanha, não lembro o ano, mas realmente o trabalho dela era realmente isso que você falou. Então vamos lá, para chegar no raciocínio do nome. Não, era Canicho. Aí, Canicho. O pessoal mais antigo diz que Canicho é só a rua mais próxima do rio, né? Que Não. depois foi. Não, é aquela que, com todo respeito, quando foi calçou só ali no meio, que só passa um carro. Então ali tudo era Canicho, até aqui lá no bairro João Batista de Assis, Duque de Caxias. O Canicho começava ali no Arthur Neiva, naquele colégio ali, Elomanto, não? Elomanto, na Rua Central, tinha a Rua Central, Rua 1º de Janeiro. Na verdade... Dessa divisão, descendo a beira do rio. Na verdade era ali do Ribeirão do Meio, a foz do Ribeirão do Meio. Exatamente. Logo depois, quando era o Matadouro, do Matadouro para cá já era Canicho. Janeiro, Canicho. Até que, mais ou menos... Outra curiosidade, o primeiro lixão de Bicaraí é onde hoje o Arthur Neiva, o antigo Arthur Neiva, que hoje é a PAI do Instituto Transformar. Era ali que era o lixão, que o lixo era recolhido com carroça, era jogado ali. A cidade foi expandindo. Aí o segundo lá já, pé da Salomé, depois no Rio Salgado. Daí, 11 horas e 50 minutos, o tempo urge, temos 10 minutos aí para concluir o programa. Acredito que o Boró tem muitas histórias que, numa nova oportunidade, poderão também ser acrescentadas, mas o intuito do programa de hoje me parece que foi alcançado, meu caro Calango Menezes. A gente conviver essas histórias, principalmente contado por Boró, relembrar muitas histórias, muito passado, e vamos trazer você aqui, Boró, mais vezes, para a gente continuarmos essa conversa. Foi muito proveitosa e tem pessoas aí que ainda não sabem a história ao fundo da nossa querida Ibicaraí. O Neguinho é um ouvinte nosso lá de Tororó, sempre acompanha os nossos programas aqui. Ele diz aqui: bom dia, BN, que história bonita, essa da região do Cacau em geral, parabéns. Tororó, que era município de Ibicaraí. Distrito. Né? Era distrito. Distrito de Ibicaraí, Isso.
Tá aí. Itapuí chamava. Itapuí. Inclusive, lá tem uma emissora com o nome. Itapuí. A Itapuí FM. Itapuí FM. É homenagem ao primeiro nome de lá. Tá aí. Meu caro Boró, o espaço à sua inteira disposição para suas considerações finais e vamos colocar em prática aquilo que a gente comentou aqui, do museu virtual, dos vídeos contando histórias interessantes do nosso município. Fique à vontade aí para suas considerações finais. É como tanto você, que sempre incentivou, nosso amigo Roseval Menezes, nosso querido Calango, que sempre incentivou, inclusive nesse livro dele, ele me presenteou com um capítulo, eu faço um pequeno resumo da história de Bicaraí. Você que, num dos aniversários de Bicaraí, me entrevistou 2 vezes. Né? Inclusive, sou cobrado até hoje. Meia hora de vídeo cada um. Sou cobrado até hoje pela sequência desses resumo do resumo, né, ABM. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, agradecer a Calango pelo convite. E sempre estive à disposição de alunos, de pais de alunos, de professores que estão fazendo trabalho, que precisam de pesquisar. Eu, inclusive, cansei de gravar de qual é o assunto tal, de gravar no CD, passar a fotografia, passar o texto sobre aquele assunto. Então, só para finalizar, a filha de Almir Assis, a nossa professora Deise, ela conversava muito com minha mãe. E um dia à tarde, ela estava batendo papo, ela estava fazendo mestrado e queria fazer a dissertação dela de mestrado sobre a educação de Bicaraí. Mas não achou arquivo nenhum, não achou fonte para ela pesquisar. Aí eu estava do lado, assistindo ela conversar com minha mãe, e eu perguntei, Deise, você quer o quê? Não, eu queria falar sobre a história de Bicaraí de 1950 a 60. Ou seja, ela fez um corte na história de 10 anos. 10 anos, 50 a 60. E só um assunto, educação. Publicou, eu falei, vem cá, levei ela no computador, o que é que você precisa? Isso, está aqui, isso, está aqui. Praticamente 90% da dissertação dela, nós passamos para ela. Ela fez a dissertação dela, deu um livro dessa grossura, sobre educação no Bicaraí, só em 10 anos. Deu um livro dessa grossura. E ela, muito honesta, colocou a fonte, que isso é lei. A única coisa que eu peço às pessoas é que coloque a fonte. Nunca recebi um centavo, muito pelo contrário. Para você ficar um ano indo todo dia para a UESC, ler jornal, almoçar e tudo mais, custo, o arquivo de Itabuna, tem um custo. Cai do céu, não. Muitos objetos que eu tive que pagar para adquirir. Eu tenho um grapinho, aqui tem uma fábrica de refrigerante com fórmula própria, eu tenho um grapinho fechado até hoje lá em casa. E outras coisas. Uma bola preta que pertenceu ao boliche, que Itabuna, Ilhéus, Salvador, Conquista não tinha. Na década de 60 tinha um boliche em Bicaraí. Então estou à disposição, estou à disposição de vocês e espero poder contribuir de alguma forma com o programa Terra Santa. E que você até me fez essa pergunta, por que Terra Santa e não Terra Sagrada? Na verdade é a mesma coisa. A questão de tradução do Tupi-Guarani, inclusive eu fui para o arquivo da Câmara dos Deputados, quando eu trabalhei lá, peguei um livro sobre Tupi-Guarani, e lá está lá, Terra Santa ou Sagrada. Inclusive também tem Palestina. Aquela história do engenheiro que veio para aqui, por que Palestina? Porque Palestina. Medir que ele disse que isso aqui era uma terra santa. Parecia aquelas terras, era tão fértil que parecia a Terra Santa lá, onde está tendo esse monte de guerra. O engenheiro trazido por Manuel Marques, não é isso? Não, foi Francisco. Manuel Marques dos Santos. Manuel Marques dos Santos. Foi um dos primeiros Saturnino Marques, era o pai de Manuel Marques. Manuel Marques. Muito bem. Então, o livro é esse aqui. Rosevaldo Menezes, Retinose entre a Luz e a Escuridão. Esse aqui é o exemplar do Sandoval Novaes, que ganhou e ainda não veio buscar. De repente ele aparece. E lá na página 141, nós temos a participação do Valdir Montenegro, trazendo aqui umas pitadas de informação. Os primeiros administradores, o fundador. O título aí de Bicaraí, nossa terra natal, né? Isso, os primeiros nomes da cidade. Cadê? Arribaçaia Jamais.
primeiro prefeito, emancipação e fato de direito e finalizando aqui, momento relax. Então você pode também adquirir. Onde é que o pessoal adquire esse livro, Calango? Olha, hoje eu não tenho mais exemplares. Vamos ter que providenciar. Hoje eu só tenho um da minha coleção e o último que eu trouxe para a biblioteca. Está guardado aqui. Mas vamos ter que providenciar aí, porque como um programa desmistificando muita coisa, muita gente vai querer saber de mais coisas. Toda certeza. Agradecer a Boró, agradecer a Calango, 11 horas e 56 minutos. Nós vamos concluir, porque o horário também é fechado lá com a Ibicaraí Web Rádio, porque o programa é da Ibicaraí Web Rádio, do nosso querido Sandoval Novaes, que a gente está pegando a punga, não podemos esquecer disso. Então, Ibicaraí Web Rádio ABN e TV ABN, com o programa Espaço Terra Santa, que no próximo sábado a gente vai ter a presença aqui do Dom Fábio. Dom Fábio, que já foi conhecido durante muito tempo por Fábio de Lima, mas a nomenclatura teve que mudar aí, o Fábio vai inclusive falar com a gente a respeito disso. Ele está gravando amanhã, lá na Vila Santa Isabel, um audiovisual, lá no Bar do Pago, e na semana que vem ele vai estar aqui com a gente, fazendo um sonzinho ao vivo e também falando sobre a sua trajetória, o grande Fábio de Lima, o Dom Fábio agora como é. Agradecer a Boró, agradecer a Calango, a todos que participaram. Faltou aqui, me perdoe, senão a gente vai ter um puxão de orelha. O nosso querido Antônio Carlos mandou um vídeo, rapaz, para o programa. E eu já ia fechar o programa esquecendo do vídeo do Antônio Carlos. Cadê? Deixa eu ver aqui. O vovozinho do rádio. Esses dias aconteceu isso com o Calango Menezes. Vamos acompanhar na tela. Bom dia a todos da audiência espetacular do programa Terra Santa, pela TV ABN de Ibicaraí. Aqui é Antônio Carlos, direto de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Meu amigo Adalto, agradeço de coração pela sua criação de uma playlist de vídeos onde homenageio ilustres que fizeram algo pela nossa querida Ibicaraí. Um grande abraço a todos e até outra oportunidade. Tá aí. E para fechar, a gente recebeu também a homenagem ali, o Antônio Carlos fez uma canção falando da nossa querida TV ABN, que já está aí com quase 15 anos de estrada, mas ainda tem gente que insiste em não ver. Mas a gente segue por aqui, fazendo aquilo que a gente gosta, para quem gosta daquilo que a gente faz. No próximo sábado, se o Eterno permitir, estaremos de volta com mais um Espaço Terra Santa. Valeu, galera! Lá no coração da Bahia brilha forte uma paixão. É a voz de Ibicaraí na tela da emoção. TV ABN é presença, é cultura e tradição. Mostra o povo, mostra a vida, mostra o amor do sertão. TV ABN, a TV da nossa seleção, mostrando o que é da gente com verdade e coração. TV ABN, orgulho dessa nação. Ibicaraí no ar, é raiz, é comunicação. Sob o olhar de Adalto, um filho da terra sonhar, com coragem e compromisso, fez a notícia brilhar. Do campo à praça, a cultura, do esporte à tradição. A TV que une o povo com fé e dedicação. TV ABN, a TV da nossa seleção, mostrando o que é da gente com verdade e coração. TV ABN.
é comunicação. No YouTube, no Instagram, no Facebook também. A voz da nossa cidade chega perto de quem vem. É jornalismo, é cultura, é esporte e emoção. É Ibicaraí no mundo, com amor e devoção. TV ABN, a TV da nossa seleção, mostrando o que é da gente, com verdade e coração. TV ABN, orgulho dessa nação. Ibicaraí no ar, é raiz, é comunicação. Programa Espaço Terra Santa. Aqui, a arte tem voz, a música tem raiz e o artista da nossa cidade tem lugar garantido. Eu moro aqui há mais de 20 anos e esse bairro nunca esperava que fosse calçado assim, né? Agora vai acabar a poeira e acabar também a lama, né, que a gente sofria aqui. Aqui é uma benção, não saímos da lama. Mais de 30 anos que eu moro aqui, nunca vi um negócio desse, estou vendo hoje. Estamos saindo da lama agora. No São João eu vou dançar 3 dias sem parar aqui. Casa da Fantasia. Alugue aqui sua fantasia. Multiescrita Soluções em Contabilidade. Contabilidade com responsabilidade. Robertinho Contador e equipe. A Nacional Materiais para Construção. Tem mais de 70 anos em Ibicaraí. Tudo com 10% de descontos no dinheiro ou no Pix. Tintas, massa corrida e argamassa, com 15% de descontos no dinheiro ou no Pix. Trabalhamos também como correspondente Bradesco, com saques, depósitos e pagamento de contas. A Nacional Materiais de Construção, mais de 70 anos em Ibicaraí. Pizzaria Primeira Opção, com promoção de pizza todos os dias. Fone 733242-3900. Sua internet está lenta? O suporte demora a chegar? Nós temos a solução para você. Val Você Online. Rua Castro Alves, número 25, na Galeria Tropical. Val Você Online. Conheça a Real Controle de Gestão Pública, consultoria, assessoria e auditoria administrativa governamental. Agora em novo endereço, Avenida São Vicente de Paula, número 174, sala 4. Telefone para contato 739-82-26-35-64. Se você está procurando preço baixo e qualidade, pode anotar aí. Tiel Biju, no centro da cidade. São bijuterias, lindos acessórios modernos e cheios de estilo, com preços que cabem no seu bolso. Tiel Biju, no centro da cidade. Preço baixo e qualidade de verdade. Passe lá e confira. Programa Espaço Terra Santa. Aqui, a arte tem voz, a música tem raiz e o artista da nossa cidade tem lugar garantido.